Sente-se por vezes uma sombra que não sabe explicar, uma inquietação que corrói a paz da noite, uma resistência invisível aos seus sonhos, um cansaço que parece vir de fora e de dentro ao mesmo tempo. Se o seu coração responde sim, saiba que hoje não está sozinho. Convido você a abrir a alma e a erguer comigo uma súplica aos céus. Desperte o poder de São Miguel Arcanjo e permita que a luz divina corte toda a sombra que te cerca. Venha como está, com as mãos cheias de perguntas e o coração cansado. Coloque diante de Deus o que te aflige e permita que este momento seja de entrega. Se esta oração tocar seu coração e você deseja recebê-la sempre, inscreva-se no canal e deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós nos uniremos a você em súplica. Agora, com fé, aproximemo-nos. Ó São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor da Igreja, vem em nosso auxílio. Tu que foste enviado para confrontar as forças das trevas, apresenta-te agora diante de nós como guarda e protetor. Não te pedimos que substituas a obra de Cristo, mas que sejas instrumento de Deus para nos guardar, como enviado do Altíssimo. Tu que empunhas a espada de luz e abres caminhos, ergue-te sobre nós, estende tuas asas e cobre nossos passos. Lembra brevemente quem é este anjo que invocamos. Na Escritura, o nome Miguel significa quem como Deus. Pergunta que desarma a soberba do mal. Ele aparece como defensor do povo de Deus, como aquele que toma posição contra os principados e poderes contrários à vontade divina. Desde Daniel até Apocalipse, sua figura revela coragem, autoridade e lealdade a Cristo Rei. Por isso hoje, sem medo e sem superstição, pedimos sua intercessão, não como substituto de Jesus, mas como soldado fiel que atua sob a ordem do Senhor. Começamos esta oração com um clamor pelo nosso espírito. Ó São Miguel, vigia diante do trono, protege a minha mente e o meu coração. Guarda-me das palavras que penetram como flechas, das imagens que trazem medo, dos pensamentos que insistem em me diminuir. Que a tua espada de luz dissipe toda a trama maligna dirigida ao meu entendimento. Que o vento das tuas asas apague as sombras que se enraizam nos meus pensamentos. Nós pedimos, Senhor, que os nossos olhos vejam com a claridade de quem confia, que os nossos ouvidos rejeitem as palavras de ódio e medo, que a nossa vontade se firme na paz que vem de ti. Pedimos proteção para o nosso corpo e os nossos caminhos. Em nome do Pai, pedimos que cada passo seja guardado, que toda ida e volta seja coberta pela providência divina. Não afirmamos que isso garantirá a ausência de luta, mas cremos que Deus caminha conosco e envia anjos como auxílio. São Miguel intercede por nós quando atravessamos estradas perigosas, por onde andamos ou por onde precisamos ir. Que a tua presença nos acompanhe na cidade e no campo, no trabalho e em casa, e que as ciladas do inimigo percam força diante da tua vigilância. Ó São Miguel, olhai por minha família. Cobri nossa casa com tuas asas. Protege as crianças contra influências que as roubam da inocência. Guarda os pais nas decisões e fortalece os lares que estão cansados. Pedimos por aqueles que vivem sob o mesmo teto e por aqueles que pertencem ao nosso sangue, ainda que estejam distantes. Desfaze, Senhor, qualquer semente de discórdia ou divisão lançada por inveja ou por palavras maldosas. Envolve cada quarto, cada cadeira vazia, cada mesa posta, com a presença consoladora de Deus por meio de tuas legiões. Quando a inveja ronda, ela age em silêncio, com olhos atentos para uma falha, com língua pronta para murmurar. Pedimos que essa inveja seja desfeita, que toda maldição proferida por língua ferida, por ciúme ou por rancor, seja desfeita agora pelo amor de Deus. Não pedimos um encanto humano, mas uma intervenção divina. Que a verdade venha à tona, que a justiça seja presida por Deus, e que os que tramam o mal sejam confrontados pela luz. São Miguel, corta as tramas que nos foram dirigidas,
Corta com tua espada tudo aquilo que foi pensado para destruir e impede que essas sementes cresçam em nossos corações. Pela autoridade do Senhor Jesus, clamamos por libertação. Não como se tivéssemos uma fórmula mágica, mas como povo que confia na força redentora de Cristo. Selamos estas palavras com o precioso sangue de Jesus, imagem da obra que liberta e purifica. Em nome daquele que venceu a morte, pedimos que as correntes que nos prendem, rancor, medo, dependências, feridas antigas, sejam quebradas. Pedimos discernimento para perceber as raízes que devem ser arrancadas e coragem para buscar ajuda quando necessário. São Miguel, guia-nos às fontes de cura e aponta-nos profissionais, amigos e irmãos que caminhem conosco na recuperação. Quando falo de cura, não me refiro somente ao corpo, embora o corpo também precise do toque de Deus. Falo de restauração profunda, das memórias que nos mutilaram, das palavras que marcaram como cicatriz, dos sonhos que pareciam perdidos. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito apaze a nossa ansiedade, que Ele conforte as vozes que chorarão ao recordar, que acalme o coração ferido e restaure o sentido da vida. São Miguel, abre caminhos de reconciliação, ajuda-nos a perdoar e a aceitar o perdão. Dá-nos a paciência para reconstruir aquilo que foi quebrado, peça por peça, com a Tua força. Também levantamos diante de Deus as nossas necessidades práticas, os projetos que batem à porta e não se abrem, o suor que não tem colheita, as contas que parecem não ter fim. Pedimos por sabedoria nas decisões, por abertura de portas segundo a vontade de Deus, por trabalho digno e por providência justa. Não pedimos promessas fáceis de riqueza, mas solicitamos que o Senhor proveja o necessário e nos conduza a agir com honestidade e prudência. São Miguel, intercede para que as oportunidades certas cheguem, para que as portas que devem se abrir se abram, e para que tenhamos força para perseverar nos empreendimentos honestos. Há também feridas hereditárias, padrões que atravessam gerações, mágoas que foram transmitidas pela forma de amar, de lidar com o dinheiro, de se relacionar. Não é simples resolver isso de uma vez, por isso pedimos, Senhor, toca gerações inteiras com Teu poder restaurador. Rompe ciclos de medo, de abuso, de alcoolismo ou de fúria. Acende no coração dos mais jovens a esperança de um caminho novo. São Miguel, caminha na linhagem da nossa família como sentinela e protege os mais vulneráveis. Que o amor de Deus circule onde houve frieza e que a cura chegue como chuva mansa sobre a terra seca. Em meio às lutas espirituais, pedimos discernimento. Nem toda dificuldade é obra de ataque espiritual. Às vezes o desgaste vem da própria vida, do cansaço acumulado, de escolhas que precisam ser revistas. Dá-nos sabedoria, Espírito Santo, para distinguir aquilo que necessita de mudança prática daquilo que pede oração profunda. São Miguel, dá-nos claridade para ver o caminho certo. Quando devemos resistir, quando devemos recuar, quando devemos buscar auxílio humano e quando devemos manter firme a oração. Agora, invocamos as imagens que nos dão força. Imagina uma armadura, casco para a mente, couraça para o coração, cinto da verdade, calçados da mensagem de paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Pedimos que cada parte seja colocada sobre nós pelas mãos de São Miguel. Permite que estas imagens não sejam apenas palavras bonitas, mas que elas operem em nossa confiança, lembrando-nos de que não caminhamos desprotegidos. A armadura é, sobretudo, confiança em Deus e prática de virtudes, que possamos vesti-la diariamente com decisões concretas de fé. Ó São Miguel, em especial te pedimos agora por aqueles que sentem ataques mais intensos e específicos. Pessoas sob perseguição, famílias onde há contendas inexplicáveis, quem enfrenta calúnias e difamações, quem combinou com o mal olhado e sente-se frágil. Que as artimanhas se percam e que a paz de Cristo seja restituída. Não queremos incitar medo, queremos trazer esperança.
Pelo teu ministério pedimos que os planos do mal, disfarçados de circunstância, sejam expostos e neutralizados pela luz de Deus. A você que me escuta e carrega um nome, lembro que nenhum nome está fora do conhecimento do Pai. Não precisamos enfeitar nossas palavras. Apresente seu nome a Deus com simplicidade. Se neste momento há algo concreto que deseja que levemos em oração, uma afronta, um medo, um projeto, permita que eu o interceda diante de São Miguel e do Senhor. Fale interiormente, confie em Deus e sinta-se abraçado por esta comunidade de fé que ora contigo. A seguir, pedimos uma intervenção simbólica conforme nossa fé. Selamos nossas súplicas com o precioso sangue de Jesus. Quando dizemos isto, não estamos descrevendo um gesto mágico, mas afirmando nossa confiança na obra de Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, como fonte de purificação e libertação. Pelo preço pago por Jesus, pedimos que toda ligação com o mal seja cortada, que todo juramento lançado em vão seja desfeito, e que a paz substitua o temor. Ó São Miguel, leva ao Senhor este selo de fé e coloca sobre nós a proteção que brota da cruz. Também invocamos as legiões celestiais que servem ao Altíssimo. Que elas cercam as nossas casas como guardas silenciosos, abram caminhos onde há pedras e coloquem luz onde há escuridão. Não pedimos que substituam o trabalho humano. Pedimos que cooperem com a misericórdia divina, intervindo onde a nossa impotência humana não alcança. São Miguel, mobiliza as hostes do céu segundo o querer do Senhor e protege o rebanho que te invoca com humildade. Agora convoco você a um gesto interno. Se quiser, mentalize a frase simples e verdadeira. São Miguel, protege-me com tua espada. Não é uma fórmula mágica, é expressão de fé. Deixe que essas palavras encontrem morada na sua alma. Enquanto isso, pedimos por discernimento para reconhecer os sinais que pedem mudança de rota e por coragem para tomar passos difíceis quando for preciso. A oração nos fortalece para agir de modo sábio. Permaneçamos um pouco no clamor por libertação. Há palavras que foram lançadas contra nós como sementes de morte, insultos, promessas quebradas, vocações enterradas, e pedimos que Jesus, o Senhor da vida, devolva o que foi roubado. Não estamos a exigir o impossível, mas a suplicar ao Deus fiel, que a esperança volte a florescer, que os talentos adormecidos despertem, que as portas certas se abram. São Miguel, ordena ao mal que retroceda e leva ao altar de Deus tudo aquilo que foi tomado, para que pela graça seja transformado em novo começo. Também lembramos dos que nos ajudam, sacerdotes, religiosos, voluntários, amigos fiéis. Pedimos que sejam fortalecidos em sua missão, que não se cansem de fazer o bem e que encontrem amparo quando a jornada pesar. São Miguel, protege aqueles que se expõem por amor ao próximo. Cobre-os com tuas asas e renova-lhes a força. Enquanto atravessamos estas petições, declaramos algo central à nossa fé. Não somos órfãos. Nosso céu é o Pai, nossa rocha é Cristo. E os anjos, como São Miguel, são servidores que nos assistem. Ao fazer esta declaração, não negamos o sofrimento humano, mas colocamo-lo nas mãos de um Deus que ouve, cura e acompanha. Creio que a presença de São Miguel pode nos recordar a fidelidade divina, e é essa lembrança que pedimos agora. Que todo desalento encontre um ponto de apoio no Senhor. Há momentos em que a batalha é silenciosa e toma a forma de pequenas desistências. Um sonho que vai morrendo, uma oração que perde cor, uma amizade que se desfaz. Para esses desertos interiores, suplicamos suavemente: Senhor, envia teu consolo. São Miguel, acende no íntimo a chama da esperança. Muitas vezes a cura começa com o retorno da esperança. Nós pedimos que ela venha, mesmo que aos poucos, e que cada pequeno avanço seja reconhecido e celebrado. Chego a pedir também por aqueles que enfrentam a injustiça. Quem foi empregado injustamente, quem foi caluniado, quem sofreu perdas por atos de maldade.
Pedimos justiça misericordiosa, não a vingança, mas a restauração que honra a verdade. Que os processos se movam com integridade, que as mentiras se desmontem e que o Senhor honre a paciência dos que sofrem. São Miguel, vela por esses casos e sustenta os corações que esperam a restauração. Enquanto a oração avança, não esqueçamos dos que estão próximos à morte, dos doentes na cama, dos que aguardam notícias difíceis. Clamamos por consolo para eles e suas famílias. Pedimos que, na fragilidade, a presença de Deus seja mais perceptível que o medo. São Miguel, acompanha os profissionais de saúde, dão-lhes clareza e compaixão para agir bem, fortalece os que sustentam familiares e dá serenidade aos que se despedem. Chegamos então a um ponto onde precisamos reafirmar nossa confiança. Não pedimos que saia daqui a certeza de que tudo será como desejamos. Pedimos sim que Deus nos faça firmes na esperança, que nos dê coragem para suportar o deserto e sabedoria para reconhecer quando é tempo de semear e quando é tempo de colher. São Miguel, ensina-nos a permanecer quando é preciso e a avançar quando a porta se abre. Ao convocar as imagens de batalha celestial, que elas nos lembrem não da violência humana, mas da luta espiritual, luz contra trevas, verdade contra mentira, amor contra ódio. Que a espada de São Miguel não seja instrumento de ódio, mas sinal de corte às raízes do mal. Que suas asas não sejam barreiras que dividem, mas abrigo que une. Que cada símbolo nos ajude a permanecer firmes na caridade, mesmo quando confrontados com o antagonismo. Estamos nos aproximando de um momento de clímax desta invocação. Pedimos, mais uma vez, que o precioso sangue de Jesus seja nosso selo de proteção. Ao pronunciarmos isto, que não venha de nós a presunção, mas a humilde confiança na obra redentora de Cristo. Selamos nossas intenções de entrega, nossas fraquezas e nossos anseios àquele que tem poder sobre todas as coisas. São Miguel, apresenta ao Senhor este povo que te chama, guarda cada pedido e, conforme a vontade de Deus, age em nosso favor. E agora, humildemente, convocamos as legiões celestiais. Levanta-se a hoste que vigia, marcha o exército que protege. Não em busca de glória, mas em busca de paz para nós. Que as hostes do céu se interponham onde forças hostis se aproximam, que as trevas percam o domínio que tentam exercer, e que a luz do Senhor penetre os locais mais sombrios da nossa vida. São Miguel, conduz essas legiões segundo a vontade do Pai, que nada que contrarie o plano divino prevaleça. Aqui, por ora, encerra-se a nossa invocação de mobilização. Sinta em seu íntimo a presença desse gesto coletivo. Cada palavra dita repreende o medo, cada súplica chama auxílio dos céus. Ainda resta muito a ser dito, muita intercessão a aprofundar, orações litúrgicas a entoar e confirmações de fé a proclamar. Permaneça comigo neste caminhar de oração, porque vamos, juntos, avançar para declarar mais fortemente a proteção que pedimos e reafirmar nossa entrega ao Senhor, confiando que Ele, em sua infinita misericórdia, conhece o tempo e a maneira de agir. Amém. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, neste momento em que as palavras saem do peito e a alma se abre como terreno sedento, renovamos o propósito de confiar em Ti. Não caminhamos sem direção. Somos chamados a erguer os olhos para o alto. Desperta, ó São Miguel Arcanjo, o vigor que há nos céus para que possamos, com dignidade e coragem, enfrentar as dificuldades desta vida. Não te pedimos façanhas grandiosas de espetáculo, mas a presença serena que protege, orienta e fortalece. Senhor Jesus, fiel pastor, coloca tua mão sobre cada história aqui lembrada. Tu que sabes das nossas noites insones e das perguntas que não encontramos palavra para responder, vem com teu consolo. Que a lembrança do teu amor seja o primeiro e último abrigo de cada um que ora agora. São Miguel, assim como foste enviado para lutar contra as potestades, toma agora posição junto dos nossos corações
e dá-nos firmeza na esperança. A seguir quero dirigir algumas petições mais específicas, uma por uma, como quem conta nomes a um amigo fiel. Se tens um nome no coração, traga-o à lembrança agora. Se há um rosto, uma situação, pronuncia-os em silêncio. Nós vamos colocar essas intenções diante de Deus com humildade e fé. Para o jovem que se sente arrastado por caminhos que o consomem, pedimos libertação. Senhor, olha para aqueles cujas escolhas os têm afastado da luz. Dá-lhes coragem para pedir ajuda, força para mudar e pessoas compassivas que os acolham. São Miguel, acorre a esses irmãos e irmãs. Com tua espada de coragem, corta os laços que aprisionam e aponta rumos novos onde a vida possa florescer. Para quem carrega o peso de um relacionamento desfeito, de mágoas não ditas, pedimos reconciliação quando for possível e sabedoria para aquele que precisa se afastar com paz. Que o Senhor nos dê olhos para ver nossa própria parcela de falha e mãos para reconstruir com humildade. São Miguel, guarda-nos das palavras ditas por fúria e ajuda-nos a ouvir com o coração. Pelo professor, pelo cuidador, pelo profissional que se sente esgotado, suplicamos o renovo das forças. Dá-lhes, ó Deus, descanso quando necessário e paixão renovada quando a missão pede mais afeto. Confia-os às asas do anjo que vela por quem serve, que encontrem reconhecimento justo e recursos para continuar no bem. Intercedemos também por aqueles cujas finanças estão em desordem, não para prometer riqueza fácil, mas para pedir provisão e prudência. Senhor, dá discernimento para administrar o pouco, criatividade para encontrar caminhos honestos e a perseverança necessária para não desistir diante das portas fechadas. São Miguel, abre caminhos conforme a vontade do Pai. Que a honestidade e o suor sejam honrados e que a tentação de atalho se afaste. Há quem carregue o estigma da culpa, da vergonha, de erros que parecem insuportáveis. A ti, que és o médico das almas, suplicamos que a tua misericórdia envolva essas feridas. Lembra-nos, Senhor, que o teu perdão transforma o passado e nos permite recomeçar. São Miguel, ajuda a esses filhos a aceitarem o perdão que o Senhor oferece e a reconstruírem suas vidas com dignidade. Pelas mães e pais que se afogam em preocupação, por quem teme pela segurança dos filhos, pedimos paz. Dá-lhes confiança para educar, para amar sem sufocar, para orientar sem dominar. São Miguel, vela pelas crianças e adolescentes. Protege-os de influências que os afastam do caminho da verdade e da bondade. Por aqueles que trabalham na política, na administração pública e em empresas onde decisões têm impacto na vida de muitos, rogamos sabedoria e temor de Deus, que possam agir segundo a justiça, promovendo o bem comum. São Miguel, toca as consciências, inspira decisões que favoreçam a vida e impeçam a corrupção. Não nos esqueçamos daqueles que padecem em prisões, que se arrependeram ou não, e que vivem a dureza de uma reclusão. Pedimos humanização, oportunidades de recuperação e que a dignidade de cada pessoa seja respeitada. São Miguel, cuja missão é também de defesa da inocência e da ordem justa, intercede por reformas e pela restauração de quem busca mudar. Queremos ainda pedir por comunidades e paróquias. Onde há divisões, sopre a reconciliação. Onde há frio espiritual, acenda a fraternidade. Que as comunidades sejam lugar de encontro com Cristo e não palco de disputa humana. São Miguel, protege os pastores e líderes. Renova-lhes a paixão pelo rebanho e concede-lhes prudência pastoral. Ao falar dessas coisas, lembro que a luta também é cultural. Palavras que ferem, notícias que poluem, redes que desinformam. Pedimos discernimento para navegar nesse tempo, coragem para denunciar o que é injusto e serenidade para não nos deixarmos arrastar por ódios. São Miguel, capacita-nos a ser portadores de verdade e misericórdia. Neste momento, quero convidar sua fé para uma declaração de confiança.
Dizemos em voz baixa, ou em silêncio, conforme o coração. Creio que Deus escuta. Creio que Cristo caminha conosco. Creio que os anjos servem aos que hão de herdar a salvação. Não se trata de palavras vazias, mas de pétalas de fé que depositamos aos pés do Altíssimo. Se podes, repete mentalmente. Creio na proteção de Deus. Creio na intercessão de São Miguel. De que essa repetição seja como bater firme no forno da esperança, aquecendo o que parecia frio. Também vamos orar pela reconciliação com as finanças familiares de forma concreta. Senhor, dá-nos meios honestos de sustento. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Guia-nos a administrar com prudência. Afasta a ganância que corrói o coração. São Miguel, intercede por oportunidades justas e protege-nos de armadilhas que prometem o impossível. Temos ainda que cuidar da memória. Muitos carregam lembranças que se tornam correntes, traumas, abusos, ofensas que marcaram gerações. Não pedimos soluções simplistas, mas o início de um processo de cura. Senhor, toca as lembranças com tua misericórdia. Ajuda-nos a encontrar ajuda profissional, a falar com um irmão, a buscar apoio. São Miguel, aponta-nos caminhos de recuperação. Não deixes que a vergonha nos paralise. Ao mesmo tempo, pedimos por ministros da fé que enfrentam cansaço e acusações injustas. Que a humildade e a verdade prevaleçam, que a Igreja se renove em transparência e caridade. São Miguel, protege os servidores da comunidade e restaura a confiança onde houve dano. Para os que esperam por mudanças no corpo, lembramos que a cura pertence a Deus, mas os meios humanos também existem. Pedimos consolo para os doentes, sabedoria para os médicos e suporte para as famílias. Senhor, envolve os enfermos com tua paz. São Miguel, que tua presença seja leve sobre leitos e corredores, fortalecendo os que cuidam. Há portas que precisam de abertura no trabalho, nos negócios, na vida afetiva. Pedimos discernimento para reconhecer quando uma porta é truque do inimigo e quando é portão legítimo por onde o Senhor nos chama a passar. Dá-nos, ó Pai, um coração atento às tuas indicações. São Miguel, acompanha as nossas escolhas e protege-nos de precipitações. Agora, recordando o valor da comunidade que ora junto, proponho um pequeno testemunho anônimo. Houve uma irmã, cuja vida parecia engolida por um ciclo de desconfiança e perda. Ela começou a buscar ajuda na comunidade, abriu seu coração para a cura e, embora não tudo tenha mudado num instante, encontrou passos concretos, terapia, reconciliação com um familiar e trabalho que permitiu sustento digno. Não afirmamos que a oração tenha sido mágica, mas cremos que a aliança entre oração, busca de recursos humanos e a graça de Deus operou uma transformação gradual. Que este testemunho nos recorde da necessidade de agir junto com orar. Reafirmamos então o selo que nos dá confiança. Selamos de novo, com reverência, as súplicas que dirigimos no precioso sangue de Jesus. Senhor, tua cruz é memorial de libertação. É nele que depositamos nossas fraquezas. Não buscamos encantamento, mas consagração. Apresentamos ao teu altar nossas dores, pecados e anseios, crendo que na tua misericórdia tudo pode ser redimido. São Miguel, leva ao Senhor estas oferendas de fé e protege cada um como um pastor guarda as ovelhas. Ao invocar as legiões, peçamos não por exaltação de criaturas, mas por cooperação com o plano divino. Legiões dos céus, ministrai onde o coração humano é frágil. Legiões que servem a Deus, cercai-nos com vigilância que nos conduza ao bem. São Miguel, ordena a marcha das hostes celestiais segundo a vontade do Pai. Que elas nos assistam, sempre subordinadas ao amor de Cristo. Antes de proclamarmos as orações tradicionais, convido a todos a um ato de entrega. Interiorize uma palavra que simbolize sua súplica. Paz, cura, liberdade, reconciliação, e deixe-a como oferenda. Assim, com um coração mais leve,
Aproximemo-nos das palavras que a Igreja nos ensinou a rezar, confiando em sua beleza e na unidade que provocam entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Depois dessas orações que a tradição nos confiou, permaneçamos em atitude de ação de graças. Senhor, agradecemos-te pelas respostas já concedidas, pequenas e grandes, pelas mãos estendidas, pelos rostos que encontramos no caminho e pela providência que age com silêncio. São Miguel, não nos abandones. Continua ao nosso lado. Quando a dúvida vier como nuvem, que tu sejas o clarão que nos recorda a fidelidade de Deus. Quando o medo tentar fechar nossos passos, que tu mostres a saída. Quando a tentação se aproximar disfarçada de benefício, que tu leve-nos à prudência. Ensina-nos a caminhar com coragem cristã, plena de caridade, sem agressividade, mas firmes contra o que rouba vidas. Queremos agora fazer uma declaração de consagração comunitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos consagramos ao cuidado de Deus. Entregamos a nossa casa, nossos sonhos e nossos medos. Pedimos que Jesus, e só Ele, seja o centro de tudo. Que a cruz seja nosso sinal de vida e que os anjos de Deus, sob o comando de São Miguel, nos guardem e guiem. Que essa consagração não transforme vidas de modo automático, mas nos coloque em atitude de busca e cooperação com a graça divina. A ti que ouviste esta oração até aqui, quero dizer: desperte o poder de São Miguel Arcanjo dentro da sua vida, no sentido de reconhecer a proteção que Deus oferece e aceitar o chamado à ação. Não se trata de esperar passivamente por intervenções milagrosas, mas de unir oração, discernimento e passos concretos. Procure ajuda quando necessário, confesse quando precisar, perdoe quando possível, lute com justiça quando preciso, e jamais perca a esperança. Se sentes no coração um pedido que ainda não foi exposto, apresenta-o agora em silêncio. Nós o levamos ao Senhor com carinho e certeza de que Ele escuta. E se podes, compartilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra. Assim, mais vozes serão alcançadas por esta corrente de oração. Inscreva-se no canal para que possamos continuar juntando orações e sustentando uns aos outros em simplicidade e fé. Antes de encerrar, quero abençoar cada pessoa que está diante de ti, ó Deus, mesmo que esteja distante fisicamente. Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Concede-nos coragem para persistir, paciência para esperar e alegria para testemunhar tua bondade. São Miguel, que tua presença seja como um escudo visível para aqueles que sentem medo e como um convite à confiança para os que se sentem perdidos. Nós, que cremos no Deus da vida, pedimos que a graça do Senhor nos alcance e nos transforme dia a dia.
Que a luz da tua face, Senhor, brilhe sobre nós e nos conduza à paz. Em nome de Jesus, pedimos que as tramas do mal percam sua força e que a justiça e o amor floresçam em nossos lares e comunidades. São Miguel, permanece. Legiões do céu, assisti. Espírito Santo, ilumina. Receba, agora, a bênção final. Que Deus Pai, autor de toda consolação, te cubra com sua misericórdia. Que Jesus Cristo, por cujo sangue fomos redimidos, seja teu protetor e guia, e que o Espírito Santo conceda discernimento, coragem e paz. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Se sentiu-se tocado por esta oração, compartilhe com alguém que precisa. Curta e inscreva-se para que possamos continuar intercedendo juntos. Vá em paz, protegido pela luz de Cristo e pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Amém.